Olá, amigos. Vou fazer hoje mais um comentário jurídico, tentando me descolar completamente de ideologia política, de tendência, né? Mas obviamente tem um assunto que está pegando fogo aí nas mídias, TV aberta, muita gente comentando, que é a decisão americana de, primeiro, suspender vistos de autoridades brasileiras. E também agora entrando em vigor a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, isso eu vejo algumas pessoas dizer que isso é um ataque à soberania brasileira, que não pode ser admitido porque o Brasil é soberano e ninguém pode intervir no Brasil. Eu não vejo que está havendo nenhuma intervenção em relação à soberania nacional. Os Estados Unidos sobretaxaram as exportações brasileiras em 50%, ou seja, aquilo que sai daqui para lá é 50%. Mas é uma decisão americana. Quando o produto for chegar em solo americano, vai ter um imposto, isso tem que ser negociado. Se o Brasil negociar e conseguir mudar essa tarifa, essa taxa de importação, de exportação, ok. Se não, ok. Eu como se eu fosse fabricante de um produto, eu coloco o meu preço, você compra se quiser. Da mesma forma, essa tarifação que está vindo agora. Se o governo brasileiro não quiser, não exporta para lá. Se o exportador brasileiro não quiser, não exporta. É uma questão de livre mercado, ao contrário, é livre concorrência. Cabe ao governo brasileiro decidir se vai aplicar o princípio da reciprocidade e realmente manter o que tem sido dito, em termos de bravata, talvez, ou de ameaça, de colocar também 50%. Claro que o governo brasileiro não está em guerra com o governo americano. Talvez pessoas que fazem parte do governo estejam, sim, numa disputa talvez mais política do que econômica ou estatal. É importante a gente lembrar que seria demais pensar que o ex-presidente Bolsonaro ou seu filho Eduardo Bolsonaro mudaram a cabeça do Trump. Será que vocês realmente imaginam que alguém muda a cabeça do Trump com a forma que ele é? E ele é um nacionalista. Eu entendo que ele está defendendo os interesses nacionais. Há pouco tempo atrás, o presidente Lula, em reunião do BRICS, tentou sugerir que se mudasse a moeda do comércio exterior, a principal moeda das transações comerciais é o dólar. Isso não foi uma decisão do Trump nem dos presidentes americanos, foi uma decisão pós-guerra, pós-segunda guerra. É só estudar um pouquinho de história que a gente vai saber. Então a gente tem que entender que quem pode mais vai dominar, a economia mais forte. É a maior reserva financeira do mundo, é a maior economia. Então a gente vai determinar quais são as regras americanas, é meio complicado. Mas vamos lá, por que aconteceu isso? Por que aconteceu esse desligamento daquela paz que reinava nas transações comerciais de Brasil e Estados Unidos? Eu já citei agora que há pouco tempo o presidente brasileiro sugeriu mudar a moeda de transação comercial, pelo menos dentro do BRICS, mudar para a moeda chinesa. O presidente brasileiro é amigo de inimigos americanos, porque recebeu há pouco tempo uma pessoa condenada por tráfico, deu asilo aqui, é uma política da América do Sul que está condenada, poxa, por crimes contra a administração. Também agora a ex-presidente da Argentina, ao presidente da Venezuela, que são inimigos americanos. Então aquela coisa, amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Então, isso não é uma questão de birra simplesmente, é uma questão de política internacional, é diplomacia. Eu assisti uma entrevista do ministro das Relações Exteriores dizendo que o nome de demitir ataca a soberania. Não tem ataque à soberania. Se não quiser, não exporta mais para os Estados Unidos, não paga a tarifa. Se não quiser, não importa de lá para cá, isso aí é comércio exterior. Mas vamos lá, por que chegamos a esse ponto? Por que chegamos ao ponto de ter essa rivalidade de ministro da Suprema Corte perderem o direito de frequentar os Estados Unidos? Bom, todos somos iguais perante a lei. Quando eu fui tirar meu visto na Embaixada Americana, eu passei por um processo, quase um processo seletivo, para saber se eu atendia os pré-requisitos. É interessante para o governo americano para que eu estivesse em solo americano.
Depois de um processo lento e demorado, foi aprovado o meu visto. Eu pude passear lá. Mas, então, o governo americano, assim como tinha o direito de negar a minha entrada, pode negar a entrada de qualquer um, até dos ministros da Suprema Corte. Então, vamos lá. Esses que tiveram seus vistos negados, suspensos, né, na verdade, e de seus familiares, eu vi que recentemente uma imagem circulou nas redes sociais de, acho que é uma filha de um ministro do STF saindo, escoltada dos Estados Unidos. É quase uma deportação. Então é isso. Se esticaram a corda, vamos ver quem vai aguentar, qual é o lado forte, qual é o lado fraco, quem vai aguentar essa queda de braço. Agora veio a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky atingiu primeiramente o ministro Alexandre de Moraes. É uma lei muito restritiva, viu? Temos que conhecer melhor sobre essa lei. Eu sugiro que todos pesquisem, porque ela é uma lei muito restritiva. Todo cidadão que está enquadrado na Lei Magnitsky vai sofrer sanções financeiras em relação ao seu patrimônio, conta corrente, cartão de crédito, movimentações financeiras, remessa de dinheiro posterior, transações através de bancos, SWIFT, né, que tudo que for americano ele está fora. É uma restrição, mas isso não atacou a soberania brasileira. Isso só ataca isso só acontece em relação às empresas americanas. Ele não mexeu na empresa brasileira em momento algum. Se os brasileiros que querem negociar com os Estados Unidos, decidirem apoiar e descumprir e permitirem que o ministro que foi atacado pela Lei Magnitsky fizerem negócio com ele, eles vão sofrer outras sanções, mas isso é outro assunto. Mas por que chegamos nesse ponto? Vamos ver. Como eu disse, o foro privilegiado por prerrogativa de função é um direito, é um privilégio. Então, aquele servidor público de alto escalão que exerce função pública própria, descrito na Constituição, ele tem o direito de ser julgado, ele tem o privilégio de ser julgado pelo Supremo. Não é para ser castigo, vingança, pena, multa. Não, é para ser um privilégio, para que ele não seja injustiçado em primeiro grau. Então, o presidente Lula, o presidente Luiz Inácio, quando foi acusado pelo Ministério Público Federal de praticar crimes contra a administração pública, que a Polícia Federal investigou e levou o cônjuge probatório ao Ministério Público, o Poder Judiciário convencido, condenou o presidente Lula a uma pena que foi confirmada pelo Tribunal TRF4 e foi aumentada, mas ele foi julgado pelo primeiro grau, pela 13ª Vara de Curitiba. A sentença, quando houve o recurso, foi confirmada pelo TRF4. Depois, outros recursos foi confirmada pelo STJ e depois pelo STF. E depois houve aquela reviravolta, não sei se foi política ou jurídica, que ele foi, com alguns usam o termo, descondenado, e que o processo foi anulado. Por quê? Porque foi julgado no foro inadequado. Primeiro porque o juiz Moro teria sido parcial. O juiz tem que ser imparcial, coisa que o relator desse processo já demonstrou não ser. E sendo julgado no foro inadequado, ou seja, não em Curitiba, deveria ter sido julgado em Brasília ou São Paulo, então vamos anular o processo. Todos os manifestantes presos, o ex-presidente Bolsonaro, os seus aliados daquele grupo que estão sendo divididos em grupos de praticando os golpistas, né? Não houve golpe, né, gente? Todo mundo sabe que não houve golpe, né? Então, eles estão sendo julgados por um ministro que é vítima, que instaurou o processo, ou seja, quem presidiu as investigações, e depois ele acusou muita gente antes do processo legal ser concluído, devido ao processo legal. Então ele fez as vezes de vítima, de acusador, de investigador, de julgador, porque é o juiz, e como ministro ele julga, como se fosse um primeiro grau, e depois julga de novo o recurso dirigido ao ato por ele praticado. Então, isto não é parcialidade. Isto é parcialidade, isso não é imparcial. Assim como no processo contra Luiz Inácio, tinha que ser também contra Bolsonaro. Eu não estou aqui para defender um ou outro. Eu estou fazendo uma análise fria técnica jurídica. Alguns colegas advogados que defendem, que têm um sentimento progressista, esquerdista, que são petistas, vão discordar. É normal. Mas eu estou fazendo uma análise jurídica. Não estou para falar mal de A ou de B.
Juridicamente, eu vejo que isso é inconstitucional. O presidente Lula não pôde ser julgado no STF porque não tinha foro, já que era ex-presidente. Da mesma forma, Bolsonaro, ex-presidente, não pode ser julgado pelo STF. Então, isso aí é, na visão do americano, um ataque aos direitos humanos. É um abuso de autoridade, é um aviltamento de uma relação democrática. Isso sim, eu vejo que é um ataque à democracia. Tem gente que teve um motorista de Uber, teve pipoqueiro, sendo julgado pelo STF. As penas que estão sendo impostas são absurdamente elevadas em relação a crimes muito mais graves. 17 anos por pintar uma estátua, em que pese ter dito a mesma frase que um outro ministro disse, perdeu uma, né? Pintaram uma estátua que foi lavada no dia seguinte com esfregão. Não dá para dar 17 anos para isso, né? É um crime de menor potencial ofensivo. Voltando lá para 2013, aquela época dos black blocs, fizeram coisas muito piores, ninguém foi condenado. Então, assim, não é passar a mão na cabeça, é ter uma dosimetria da pena razoável, dentro do princípio da razoabilidade. Então agora vai dizer que o Trump não está sendo razoável? Eu não sei, ele é americano, ele cuida da soberania dele lá. Ele é um nacionalista. Se o brasileiro não tiver agindo, se um brasileiro não tiver agindo de acordo com o que ele pensa, o governo americano pensa, já que ele é o chefe maior, então, sinto muito, ele vai tomar as medidas que ele quiser em relação às leis americanas. E eu não vejo de forma alguma ataque à soberania nacional. Não consigo enxergar que ele está atacando a soberania brasileira. O Brasil vive perfeitamente, assim como Cuba viveu muitos anos, com embargos econômicos americanos, Venezuela está vivendo, tem prêmio pela prisão, tem prêmio pela prisão do presidente americano, do presidente venezuelano, está tudo certo, a Venezuela continua. Então, assim, o presidente Luiz Inácio concedeu refúgio a uma política sul-americana que foi condenada por crimes contra a administração pública. Ela está no Brasil. O presidente Cristina Kirchner, da mesma forma, na Argentina. Então, inimigos dos Estados Unidos estão sendo protegidos por governantes brasileiros. A gente tem que saber separar governo de Estado. O Estado nosso é soberano. Os governantes tomam decisões que querem tomar. Então é isso. Eu lembro a vocês que nem sempre eu consigo fazer vídeos, gravar, mas aqueles que gostam, curtam, por favor, compartilhem, mandam para os amigos, dá um joinha, se inscreva no nosso canal no YouTube. Também vou disponibilizar nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? É isso. Gente, nós temos que saber separar o jurídico do político, o bom senso do sentimento ideológico, né? Nós temos que pensar com o cérebro, não com o coração, para tomar decisões. E não é porque eu tenho uma preferência política que eu vou rasgar a lei. E olha, temos que lembrar, não existe censura, é proibido. Então não tem meia censura. Eu não posso falar, eu posso falar tudo, mas algumas coisas eu não posso. Não, censura permite que eu fale tudo. Não tem censura prévia, não tem pós para fazer censura. Não pode censurar. E não podemos esquecer que a imunidade parlamentar hoje é relativa, mas não é a imunidade parlamentar, é absoluta. Eu fiz esse apanhado geral, falei de vários assuntos para justificar. Não justificar, mas para demonstrar talvez alguns porquês. Não é isso perseguição, ataque à soberania, não é isso, né? Ao contrário, as decisões estão sendo tomadas, na minha avaliação, contra a nossa norma jurídica, contra a nossa Constituição, que pode ser contestada, mas não pode jamais ser descumprida. É isso, não se esqueça, inscreva no canal e conta com os amigos. Um grande abraço, até a próxima.